tanto aspectos da ansiedade quanto da depressão e também algumas coisas relacionadas ao Alzheimer. Foi algo também muito falado na aula passada. Então, só explicando como vai iniciar, vou pedir para que, não agora, mas na verdade a gente vai ler algumas curiosidades, alguns cartõezinhos que vocês forem aí falando o número. E aí, a partir do momento que a gente for ler essas curiosidades, vocês vão dizer qual patologia é essa. Se é ansiedade, se é depressão, se é Alzheimer. Todo mundo entendeu? Nós vamos ler as curiosidades e vocês vão adivinhar de qual curiosidade nós estamos falando, certo? Ok. Como se fosse um bingo. Isso. Então, primeiramente, essa é a regra, né? Só repetindo para quem está entrando agora, nós vamos ler algumas curiosidades e vocês vão ter que adivinhar qual é o tipo de patologia que nós estamos falando nessa curiosidade. Se essa curiosidade está falando de ansiedade, se está falando de depressão, se está falando de Alzheimer. Enfim, esse vai ser o nosso objetivo da dinâmica. E aí, eu vou pedir, quando a gente for iniciar, que vocês levantem a mão, porque aí eu vou chamando de forma individual, cada pessoa que for levantando, para escolher um número. E aí, esse número, a pessoa vai dizer um número que vai aparecer aqui na tela, e aí nós vamos abrir a curiosidade, certo? Bia? E aí, não me apresentei, mas meu nome é Vitória, e hoje eu estou também com a Rayane, nossa professora, e a Ana Beatriz também está aí passando o slide. Também nós três vamos ministrar a aula de hoje. Bia, tem um negócio na tela. Bom dia, professora. Bom dia, meninas. Bom dia. Prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos à minha tela. Certo. Então, gente, conforme o combinado, vou pedir para vocês levantarem a mãozinha aí. E aí eu vou chamando quem for levantando para escolher um número. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá. Deusanira. Você pode escolher um número que aparece na tela, de 1 a 20. Número 7. Número 7. Certo. A gente vai ler a curiosidade do número 7. Uhum. Número 7. O tratamento ideal para essa doença combina o acompanhamento psicológico, o psiquiátrico e mudanças no estilo de vida. O psiquiátrico, na maioria dos casos, envolve o tratamento medicamentoso. Alguém sabe me dizer qual patologia é essa? Eu acho que é depressão, não? Deixa eu ler mais uma vez, espera aí. Me dá uma chance. Tratamento ideal vai combina acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mudança no estilo de vida. O psiquiatra. Também penso que seja a depressão. Depressão, Eu ansiedade. entendi que é depressão. Mas precisam esses de medicamentos, né? O acompanhamento psicológico. E aí, o professora? acompanhamento psiquiátrico também. Sim, Tá, nós estamos falando sobre depressão, Deusanira, né? A outra pessoa que falou também acertaram. Ô, Glória. Essa doença, ela acompanha tanto o acompanhamento psicológico, quanto também envolve o tratamento medicamentoso, e tudo isso depende muito do estilo de vida da pessoa. Nós estamos falando aí sobre depressão. Vou chamar outra pessoa. Jesus Ribeiro. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Bia, pode voltar à tela.
Bia, volta a tela para os números, por favor, a gente vai escolher. É de Jesus, é o nome? Tá certo? Você pode ligar seu microfone para escolher um número? O meu é Silvina de Jesus. Posso escolher o número? O 13. Certo, obrigada. Vamos ver a curiosidade do 13. Vitória, os números que forem falando seria bom sair do quadrinho, né? Sim, a Bia está anotando. Aí a gente vai tendo esse controle, tá bom? Certo, o número 13 fala o seguinte: Perda de interesse e prazer nas atividades diárias, sensação de corpo, braços ou pernas muito pesadas. A pessoa se sente, de modo geral, pesada, com uma sobrecarga sobre os ombros. Alguém sabe me dizer qual seria essa patologia? Acredito que seja ansiedade. Mais alguém? É Alzheimer. Eu acho que é demência. Depressão, Alzheimer, demência. Rayane, você quer responder? Então, gente, ó, eu acho que minha câmera não tá aparecendo para vocês, apesar dela estar ligada. Creio eu que seja por conta da internet. Mas aí, se ela resolver voltar a funcionar, eu tô aqui. De qualquer forma, ó, vamos ler mais uma vez. Perda de interesse e prazer nas atividades diárias, sensação de corpo, braços ou pernas muito pesados, a pessoa se sente, de modo geral, pesada, com uma sobrecarga sobre os ombros. Relembrando o que foi trazido na aula anterior. Os meninos trabalharam tanto a questão da depressão, quanto a questão da ansiedade e a questão do Alzheimer. Nesse caso aqui, só um minutinho, diretor. Nesse caso aqui, ele está falando sobre depressão. Poderia também se encaixar um pouco com a questão da ansiedade, mas por essa perda de interesse maior nas atividades diárias, se encaixa melhor com depressão. Tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Pode ligar o microfone. Tá bom, então. Agora a gente vai escolher outro número. A Silvina já escolheu. Alguém quer escolher algum número? Mas qual foi o resultado? Foi confirmado depressão, é? Isso, é depressão. Isso, é depressão. Raimunda Josefa, você quer escolher um número? É 3. Número 3, Bia. Vou ler o número 3, a curiosidade. Essa patologia pode se manifestar em diversos transtornos, mas mantém a característica de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas. São diferentes dependendo da duração, momento ou causa presumida. Alguém sabe me dizer o que estamos falando? Professor, eu acho que também faz parte da depressão.
Alguém tem outra ideia? A outra resposta? Eu acho. Professora, eu não tenho estudado muito sobre a causa do Alzheimer, né? As características, mas eu penso, assim, por algumas cenas que eu já vi em filmes, trata-se de Alzheimer, né? Certo, gente. Pode ser. Isso. Não poderia ser bipolar? Certo. Também. A resposta é depressão também. No início a gente até Também fala, né, que essa são patologia, vários, né? É isso mesmo. né, a depressão, ela pode se manifestar em diversos transtornos também. Mas a característica principal é essa questão, né, do humor, do vazio, da pessoa se sentir irritável. E aí, ocorrendo essa alteração somática e também cognitiva. Então, a resposta dessa curiosidade é depressão. É a depressão. Eu falo também. Isso. Maracon, você levantou a mão na. Levantei. Isso. Agora você pode escolher um número. A Bia vai só voltar a tela. Vicky, peraí, rapidinho. Que eles trouxeram muito essa característica, né, do Alzheimer e do transtorno bipolar. E é importante lembrar que algumas dessas características pode aparecer como o sofrimento psíquico, que pode acontecer em muitos transtornos, né? Porque as pessoas têm um tipo de sofrimento psíquico, né? Que abala as características de humor, que abala, que causa alterações somáticas cognitivas também. Só que, como diz essa característica, né? Tem essa característica muito específica de humor triste, vazio, de ter mais essa característica de humor mais para baixo, assim, sabe? Porque, por exemplo, na bipolaridade, há muita essa variação entre um humor mais para baixo e um humor mais altivo, entre ter uma sensação de tristeza e na outra hora já ter uma sensação já de alegria, uma variação muito abrupta, né? E se vê a diferença. E a questão do Alzheimer, de se ver esse humor triste, de se ver mais essas alterações, é mais voltados para o sofrimento psíquico causado pela doença, para a sensação de como aquela pessoa se sente em relação ao que ela está passando, sabe? Numa questão mais de se sentir triste por não conseguir fazer as coisas como era feito antigamente, entendeu? Então, é diferente de você ter os sintomas específicos da patologia e os sintomas causados pelos efeitos da patologia. Certo. Maracon, você pode escolher o número novamente? Número 5. 5. 10. 15. 15, Bia. Isso. Número 15. Os acontecimentos traumáticos adversos da vida contribuem também para o aparecimento dessa patologia, principalmente quando o sofrimento é vivenciado de uma forma mais prolongada e intensa do que o esperado. Alguém sabe me dizer o que seria? Eu penso que seja também ligado à depressão. Tudo que está vindo, né, é como se fosse assim uma revisão, né, do tema que já foi abordado por vocês conosco. Então, eu penso que seja
ainda referente à depressão. É a depressão Concordo. que a pessoa vai tendo esse sofrimento a cada dia, e a Concordo. depressão vai consumindo você. Então, a depressão é a doença do século. Ela tá em todas os tipos de doença, ela está. Ela vem sempre em lugar. Você entra em depressão e daí você fica querendo se esconder de todo mundo, fica com medo, quer fugir, quer ficar sozinha, tem hora que tem vontade de sumir do mundo. É a depressão. Concordo. Verdade. Lani Schiller, você quer falar? Bom dia. Eu até falei com vocês aí, mas acho que meu microfone estava desligado. Assim, eu acho que é um somatório de tudo. De certo que tem a situação da depressão. Mas, assim, vem a ansiedade, né? Por um momento que a gente quer tudo no nosso alcance, você fica muito ansiosa e se torna até um momento de desequilíbrio ou cobrança. A gente está sob pressão sempre. Aí vai surgindo realmente as causas, o desconforto, surgindo em prol do desenvolvimento dessa doença, né? Eu acho que também o equilíbrio, não só a família, mas os amigos, o trabalho, eu acho que isso ajuda muito. É por isso que a gente está na UNIT, para ajudar. Mas é assim, o meu ponto de vista, né? Não sei se isso ajudou. Perfeito, Concita, você quer falar? Certo, gente. Nós estamos realmente falando sobre depressão. Na curiosidade, ele até fala, né? A forma como a gente vai levando a vida, algumas situações adversas, alguns traumas, alguns episódios que a gente vai tendo aí no decorrer da nossa vida, acabam, sim, contribuindo para o surgimento dessa patologia, tá? Acho que essas pessoas aqui são para escolher um número. Concita, você pode escolher um número do nosso bingo? Tá na tela. Oito. Número 8. Bia? Tô procurando, peraí. Certo, vamos ler a curiosidade número 8 e vocês vão adivinhar do que nós estamos falando. Afeta milhões de pessoas, independente de etnia, educação, sexo ou renda. Pode ainda prejudicar a qualidade de vida, aumentar os riscos de sofrimento e incapacidade. Alzheimer, professor. Daí. Alzheimer? Uma pessoa falou que seria Alzheimer. Alguém mais? Eu acho também que é Alzheimer. Rayane, tu quer dar a resposta? Então, eu acho que continua sendo a depressão, professora. Certo. Alzheimer e Também depressão. ainda penso que seja a depressão. Essa tem uma Diferente da pegadinha. depressão. Concordo também, depressão. Tá, gente, essa tem uma pegadinha, tá bom? Só relembrando o que a gente está fazendo hoje. Depressão, ansiedade e Alzheimer. Essa curiosidade aqui, ela se trata dos três juntos.
As 3 são doenças que podem atingir, no caso, independentemente da etnia, da educação, do sexo ou da renda. E as 3 prejudicam a qualidade de vida, como a gente já viu, e aumenta esse risco de sofrimento e incapacidade. Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Algum comentário? Tá certo, professora, é isso mesmo. Nós estamos falando de ansiedade, depressão e Alzheimer ao mesmo tempo, tá, gente? Vamos escolher outro número. Valdileia. Você quer escolher um número? Sim, o número 7. Número 7, Ana. Número 7 já foi. Porque eu cheguei agora, desculpa. Qual que não foi ainda? Gente, já foi o 7, o 13, o 3, o 15 e o 8. Então, o 20. Certo, vamos ler a curiosidade do número 20. Vou sair porque meu pai queria estar indo embora e eu não estou em casa. Muito triste. Tudo bem, Concira. Número 20. Humor deprimido constante, que abrange mais que as perdas. Humor que não melhora com o passar do tempo. Tristeza e desânimo mais constantes ao longo dos dias. Desculpa. Alguém tem alguma ideia? Professora, eu acho que é a depressão e o Alzheimer, os dois juntos. Alguém também acha isso? Alguém tem uma resposta diferente? Depressão e ansiedade. Eu também acho, depressão e ansiedade. Até porque elas trabalham juntas, né? Depressão e ansiedade. Isso. Eu também acho que a depressão e a ansiedade, que eu estou trabalhando com as duas, pelejando para me libertar. Bia, tu quer dar a resposta? Rayane? Eu posso dar? Então fala, Rayane. Pode. Então tá bom, Bia. Então, gente, esse tópico, no caso, essa curiosidade, ela se trata da depressão, mas como vocês falaram a respeito da ansiedade, não necessariamente a depressão e a ansiedade, elas trabalham juntas, mas elas podem ocorrer. É como a Bia tinha falado anteriormente. Alguns transtornos, eles têm como um efeito, no caso, a consequência dessa doença, esse humor triste, enquanto a depressão, ela tem como característica específica, no caso, esse humor deprimido. O que vai vir trazer aqui na curiosidade se refere muito até aos próprios acontecimentos da vida, como um exemplo, o luto, que, enfim, todo mundo vai passar um dia. E esse sentimento de tristeza e desânimo que ele é prolongado, que ele se permite, ele se mantém, no caso, ao longo do dia, ao longo dos meses, que seria um sinal de alerta para, no caso, uma depressão. E, como ele até fala no finalzinho, tristeza e desânimos mais constantes ao longo dos dias. Porque ninguém está 24 horas do dia bem, ninguém está bem o tempo inteiro. É uma característica comum da vida. Mas essa tristeza e esse desânimo que se mantém, que ele se mantém ao longo do tempo, que pode ser um indicativo de depressão. Certo, vamos voltar aqui ao bingo. Ninguém levantou a mão para escolher um número, mas quem quiser escolher, pode ficar à vontade. No chat colocaram o número 11, foi a Maria de Conceição Reis. Tá, então vamos número 11. Vou ler o número 11. Caracteriza-se por situações frequentes de se perder em locais familiares, problemas de coordenação motora que acarretam em dificuldades para realizar tarefas simples ou dificuldades nas tarefas de nomeação
e compreensão das palavras isoladas. Alguém sabe me dizer o que seria? O Alzheimer, ele pode ter essa característica, né? É o Alzheimer. Bia, quer dizer sobre? Alzheimer. Sim, Concordo gente. também, eu acho que é Alzheimer. Vocês acertaram. É Alzheimer mesmo. É muito confundido, às vezes, com o esquecimento que a gente tem no cotidiano, que é normal, mas ele tem umas características específicas, né, do tipo de memória que é afetada. E muitas vezes a memória de reconhecimento, que é essa memória de essas coisas de se perder em locais familiares. Então, geralmente, essa memória de reconhecimento. E afeta também esses problemas de coordenação motora. Ana, seu microfone está baixo, meu bem. Oi. Espera aí, deixa eu ver se eu aumento aqui. Maria, tenta talvez aumentar o volume do lado do telefone, porque o áudio dela tá bom aqui. Aí talvez seja então. o aparelho. Se tiver no celular, do ladinho aí, o botãozinho de cima, para aumentar o volume. Então é isso, gente. Por isso também tem dificuldade nas tarefas de nomeação e compreensão de palavras, por causa dessa dificuldade de compreensão, assim, de... Como era que eu tinha falado agora, gente? Reconhecimento, né? Porque essa questão do reconhecimento é prejudicada no Alzheimer. Certo. Então, nós estamos falando sobre o Alzheimer. Vamos voltar para escolher um outro número. O pessoal colocou aqui no chat, número 18. Número 18, essa patologia aparece geralmente associada a outras, entre elas destacam-se patologias cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias, diabetes e outras condições crônicas. Alguém queira falar? Seu microfone está desligado, Maria. Ansiedade. Ansiedade. Alguém tem outra alternativa? Acho também que é ansiedade. Certo. Certo, gente, aqui, nessa curiosidade, nós estamos falando das 3 patologias, ansiedade, depressão e Alzheimer, né, que são patologias que muitas vezes vêm associada a outras patologias no sentido físico, por exemplo, um câncer, uma doença respiratória, algum tipo de diabetes, ou outras condições mais crônicas no decorrer da vida. Então, geralmente, pode ser patologias que estão aí associadas, certo? Alguém tem alguma dúvida? Já colocaram um número aqui, Bia. Número 1. A presença dessa doença eleva os números de absenteísmo, faltas no trabalho e presenteísmo, quando a pessoa está presente, mas não executa plenamente suas funções. Depressão. Depressão.
Ô, professora, que Alzheimer. quer dizer Depressão. absenteísmo? Absenteísmo, eu não sei o que quer dizer essa Aqui a palavra. gente está falando sobre falta. Não ir ao trabalho, por exemplo. Faltar Ah, trabalho. Eu acho que é a depressão também. Também acho. Depressão. Rayane quer justificar? Tá aí? Não tô te vendo. É porque a minha internet simplesmente não tá indo, mas ela tá aberta, gente. Mas uma hora vai. Então, vocês acertaram, vocês estão super afiados, estou adorando, mas é realmente depressão, gente. A depressão, por ela dar, no caso, esse desânimo, que a gente sabe que não é só um desânimo, mas essa tristeza, essa vontade de não fazer nada, de ficar deitado na cama. Consequentemente, as pessoas faltam mais o trabalho por não ter essa vontade, no caso, de fazer nada. E quando a pessoa vai, porque também a gente precisa desmistificar que a depressão ela é só um tipo, porque ela não é, ela existe vários tipos de depressão, vários graus e sintomatologia diferente. As pessoas elas também vão ao trabalho, mas não necessariamente elas estão ali, né, por inteiro, executando suas funções. Às vezes é uma atividade muito custosa, psiquicamente, no caso, e vocês acertaram, é exatamente isso, depressão. Pode ser também ansiedade. Também pode ser ansiedade e também pode ser Alzheimer, tá, gente? Vitória, a depressão e a ansiedade foi que levou meu pai. Completou 2 anos ontem. Depressão e ansiedade, certo? Foi. Certo, Tereza. Meus sentimentos. Alguém quer escolher um número? Número 9, Alberto. Alberto escolheu o número 9, Bia. Não sei se já foi. Não, né? Eu ainda não. Certo. Torna-se patológica quando atinge um caráter extremo e generalizado, acompanhado por sintomas de tensão, medo, em que o foco do perigo pode ser externo ou interno. Ansiedade. Ansiedade. Vocês sabem tudo já, gente. Ansiedade. Sim, nós estamos falando sobre a ansiedade, né, que atinge aí um caráter tanto extremo e também generalizado. Os sintomas da ansiedade, muitas vezes, são aqueles sintomas onde a pessoa ela se sente um pouco mais tensa, ela tem um certo medo, e às vezes, todos esses sintomas, ele vem acompanhado tanto de algo interno, quanto também de algo externo, que acaba influenciando de forma direta na vida dessa pessoa. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Rayane, Ana? Inclusive, gente, esse é um dos fatores que justifica aquela curiosidade anterior para a ansiedade. No caso de quando a pessoa vai para o trabalho e não consegue se concentrar, ou quando ela não consegue nem ir para o trabalho, porque a ansiedade gera esses sintomas, né, de medo, de tensão, em que a pessoa não consegue focar no que ela precisa focar. E ela acaba focando mais naqueles medos, naquilo que ela está muito preocupada, é uma preocupação excessiva, né? E acaba gerando isso também. Certo. Vamos voltar para a tela do bingo. Podem escolher um número. Número 12. Número 12. Vamos lá, número 12. Alimentação saudável, prática de exercícios físicos, ter mais momentos de lazer, fazer exercícios para a mente, entre outros, são algumas formas de ajudar na prevenção das doenças. Alguém? Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Alguém tem outra resposta?
Concordo que seja Diabetes. ansiedade e depressão. Alzheimer. Certo. Diabetes. Aqui nós estamos falando dos três, tá? Ansiedade, depressão e Alzheimer. Inclusive, foi uma curiosidade que a gente lembrou muito quando a gente estava fazendo essa aula sobre a própria UNIT, né? Desse momento que ela proporciona e o quanto que isso é importante, né? Para a prevenção também de algumas doenças. Então, por exemplo, alimentação saudável, práticas de exercício físicos, momentos de lazer, exercícios para a mente, momentos aqui que vocês estão socializando, né? Interagindo com as pessoas, são algumas formas de ajudar aí na prevenção da doença. E aqui nós estamos falando, né, da ansiedade, da depressão e também do Alzheimer. Maria do Carmo, você estava falando? Eu ia escolher um número, professora. Já foram todos? Eu não sei se a Bia vai dizer aí quais já foram. Professora, posso 19. falar? Pode sim. 19. Tá bom. Sim, rapidinho. Ontem eu fui para hidroginástica na UFMA, lá na UNIT. E eu saí de lá com a sensação de uma tranquilidade, eu saí com a sensação de estar bem, porque eu ingressei agora, há pouco tempo na UNIT. Mas para mim tem sido maravilhoso, porque eu tenho 53 anos e sempre fui dona de casa, sou artesã também, e tudo que faço é dentro de casa. E eu cheguei a perceber que eu não estava bem. E a UNIT chegou na minha vida assim como um bálsamo, sabe? E ontem, depois da aula, que é 1 hora, né, de hidroginástica, eu saí leve, saí com a sensação, e até falei, né, para as que estavam lá perto de mim, que poderia ser todos os dias, porque é maravilhoso. Mas isso a gente tem que entender, na nossa idade, nós temos que entender que é necessário nós termos um olhar voltado para a nossa saúde, porque se eu não tivesse esse olhar voltado para mim, eu sequer tinha me inscrevido na UNIT. E a UNIT, talvez ela nem tenha noção do quão maravilhoso ela é para nós, quão maravilhoso ela tem sido para nós, para a nossa idade, para a nossa saúde. Como a senhora falou agora, o simples fato de nós nos relacionarmos. Eu disse para o meu marido na saída que é 1 hora que a gente não fecha a boca, é só rindo, é interagindo, é fazendo sim o que a professora manda, mas isso com muita interação, com muita leveza, e o resumo de tudo isso, que é maravilhoso, tem sido para mim, como eu repito, um bálsamo. Tem sido maravilhoso, porque hoje eu sei que se eu não tivesse tomado a atitude de ir para a UNIT, talvez eu estivesse doente, porque é só em casa, sabe? E nós não podemos estarmos só em casa, porque isso leva, sim, a doença. E doença séria, como a depressão, por exemplo. Muito obrigada. Concordo, querida. É tudo isso. Muito bom seu comentário. A gente fica muito feliz, né? Como eu falei, né? É uma forma de prevenção mesmo, de se antecipar, né? Para tomar alguma medida para não acontecer algo. Então, muito legal. Aqui o 19 que escolheram caracteriza-se por uma condição clínica de curso crônico e instável, individualizada por preocupação excessiva e persistente associada a sintomas físicos relacionados à hiperatividade e à tensão muscular. Alguém quer aí falar sobre o que seria? Ansiedade. Depressão. Depressão, ansiedade. Bia, tu tirou? Foi sem querer. Também penso que seja a depressão. Quer falar, Bia? Eu acho que é ansiedade. Rayane? Rayane, tu quer dar a resposta? Não tô te vendo aqui. Oi,
Não é porque, gente, a minha câmera, de novo, ela tá ligada, é porque a internet realmente que não tá ajudando. Mas a resposta é a ansiedade, tá, gente? Ó, caracteriza-se por uma condição clínica de curso crônico e instável, individualizada por preocupações excessivas e persistentes associadas a sintomas físicos. Que sintomas físicos são esses, no caso? Dor no corpo, palpitação, aquele suor frio, né, que a gente chama, aquela sensação de que, como se o mundo estivesse zunindo, né? Além de relacionados à hiperatividade e tensão muscular. Essa tensão muscular, no caso, se associa justamente a essa dor muscular que a gente sente, e a hiperatividade é nesse sentido da pessoa ela realmente ficar muito agitada por causa desse sentimento ruim mesmo que ela está sentindo naquele momento. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção é quando ele fala sobre um curso crônico e instável, é porque é uma condição que ela é duradoura, né? Ela dura por um longo período de tempo, mas não significa que ela vai durar durante todo esse tempo da mesma forma. Às vezes, você tá mais tranquilo, às vezes você está mais agitado, às vezes tá mais preocupado com alguma coisa, às vezes não está tão preocupado assim. Às vezes você acha que não está preocupado com nada, mas vem aquela dor no estômago, vem aquele você sente seu corpo rígido, assim, parece que tem alguma coisa incomodando, e você não sabe o que é, mas é sintoma da ansiedade, tem alguma coisa ali por trás que está te preocupando, que está tirando o seu sono, e às vezes você não sabe exatamente o que é. Então, são características que é importante saber para que se possa procurar ajuda também, né? Porque é importante. Lani Shirley, quer falar alguma coisa? Eu quero, professora. Nessa situação aí que você está falando, eu vivi realmente esse momento e foi intenso, ainda mais naquela situação da Covid, porque não perdi, assim, pessoas tão próximas, um pouco mais terceira geração, quarta. Mas, assim, todo dia eu sentia aquela febre, que eu sei que eu não estava gripada, não tinha sinusite, mas aquilo começou a me incomodar, eu sentia exatamente esses sintomas. Aí eu tentando trabalhar dentro de mim para ver se eu ia melhorando, me segurando, tentando passar. Então, assim, eu senti que mexia meu emocional demais, assim, parece até que a gente perde o equilíbrio. Eu tentava buscar alguma coisa assim, tipo, eu vou ouvir uma música, ou ler alguma coisa, dançar, cansei de dançar sozinha aqui dentro de casa, para não ficar doente, porque causa uma doença na gente, sem que a gente não tenha, aquilo vai adquirindo, apesar que eu tenho, assim, dermatite contato, aí ela ataca mais, somente nos pés. Eu digo, epa, peraí, Lani, dá um tempo, eu ficar me cobrando. Mas, assim, realmente é difícil para a gente, assim, ter paciência. Obrigada. Verdade, tem que ter bastante paciência mesmo. Vamos lá, a gente escolher outro número. Bia, só um comentário aqui do que a Lani Shirley falou, que me lembra muito algo que a gente sempre fala, né? Que o corpo, ele fala, né? O emocional, ele tá ali muito ligado a algo físico, a algo orgânico também. Então, uma coisa não age sozinho. Então, a gente sempre fala muito disso, né? Que às vezes o nosso emocional, a gente não acaba falando, mas ele fala através de algo físico, de um sintoma físico. Isso que a Lani Shirley falou é um exemplo disso, assim. Isso mesmo, porque assim, o ser humano, ele é esse corpo e espírito. E muitas vezes, quando o nosso corpo começa a demonstrar algum tipo de reações, né? De reações, é porque o nosso espírito, a nossa alma, ela já está adoecida por várias situações. Então, o estresse, e aí tantas outras situações, né? Isso aí vai causando, vai adoecendo tanto a alma quanto o nosso corpo, né? Quando o corpo adoece, aí é difícil mesmo para tratar, porque a mente, né? O espírito, ele já está muito adoentado, né? Adoentado. Então, precisa de muito cuidado. Exatamente. Quando a nossa colega fala que
que ela precisou se movimentar para que ela pudesse reagir quando a depressão estava se aproximando, foi muito bom. Ela reagiu bem, o corpo reagiu bem. Mas por quê? Ela tomou uma atitude. Mas tem pessoas que vão se deixando abater. Ai, hoje eu não estou com vontade de me levantar, fica deitado lá na cama. Ah, hoje eu não estou com vontade de ir na atividade física. Então, isso aí vai somando, né? É um somatório de situações em que a pessoa, quando vê, já não tem mais vontade de nada, já se anulou totalmente. Então, é necessário que a gente cuide, sim, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Para que a gente Concordo. Vamos escolher outro número, gente? Rayane, por conta do tempo, a gente vai mostrando agora os outros números que não foram chamados aqui, e aí nós vamos colocando aqui na tela, a gente vai lendo, e aí vocês vão dizendo o que seria, só por conta do tempo, tá? Que já faltam aí 14 minutinhos. Professora, eu escolhi 17, não está ouvindo, não? Estou ouvindo, Raimunda. Vamos já colocar o número 17, tá bom? Certo. Sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivada de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Alguém sabe o que seria? Ansiedade. Falaram juntas. Ansiedade. Sim, nós estamos falando sobre ansiedade, né? Essa sensação, mais uma vez, né, que a Rainha até falou, sobre o desconforto, sobre essa tensão, sobre um sentimento que às vezes a pessoa nem sabe dizer, né, o que seria. Essa antecipação também de algo, né? As pessoas ansiosas, elas têm muito essa ideia de se antecipar a algo que também pode ser desconhecido, que elas não sabem nomear, uma coisa estranha, um perigo que ela acha que vai ali acontecer. Então, sim, nós estamos falando aqui nessa curiosidade sobre ansiedade. Vamos para o número 17, que a Raimunda pediu. É bastante conhecida por afetar a memória, mas o que as pessoas não sabem é que ela pode afetar várias outras funções do corpo, como o paladar, atenção, orientação espacial e também a linguagem. Essa aqui é fácil. Alzheimer. Sim, nós estamos falando sobre Alzheimer, né? Principalmente aí tem uma característica muito central do Alzheimer, que é um aspecto mais cognitivo, né? Da memória, de ser afetada. Mas também aqui, nessa curiosidade, a gente traz algumas coisas que também são impactadas por essa patologia. Como, por exemplo, o paladar, a atenção, essa orientação espacial, que a pessoa acaba aí tendo um certo desequilíbrio, e também essa questão da linguagem, né? Que é muito afetada e está muito relacionado à questão da memória também. Certo? Vamos para o próximo número 2. Os idosos que ao longo da vida permanecem ativos apresentam inúmeros ganhos para a saúde, beneficiando-se com melhoras no campo do bem-estar psicológico e da qualidade de vida, apresentando menor incidência dessa patologia. A gente já falou sobre isso, né? Sobre permanecer ativo. Inclusive, eu acho que vocês já até ouviram essa palavrinha que a gente sempre utiliza, né? Ter um envelhecimento ativo. Ou seja, estar em lugares, né, socializando, fazendo exercícios físicos, fazendo algo para que haja aí uma prevenção e também melhora do bem-estar psicológico e também ter uma certa qualidade de vida. Então, aqui nós estamos falando dessa permanência, né, ativa dos idosos e que isso acaba sendo algo muito positivo, porque as pessoas acabam tendo menor incidência de algum tipo de patologia. Por exemplo, ansiedade, depressão ou até mesmo Alzheimer. Então, é uma forma de prevenção, como eu já falei aqui bastante. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Se quiser passar para o próximo número, Bia. Não. Aqui, como não se sabe ao certo qual a causa do problema, os cientistas não sabem exatamente o que devem atacar.
Por isso, não conseguem fazer outros medicamentos que sejam, de fato, eficazes contra o problema. Alguém sabe o que seria? Depressão. Depressão. Alzheimer também, não sei. Alzheimer também. Alzheimer. Certo, aqui nós estamos falando sobre o Alzheimer. Inclusive, me fez lembrar de algumas aulas que a gente já teve, onde vocês chegam aqui e perguntam, professora, mas o que causa o Alzheimer? Professora, mas eu tenho isso. Então, essa curiosidade aqui é para falar justamente sobre isso, né? Que não se sabe ao certo qual seria essa causa do Alzheimer, por exemplo. Então, os cientistas eles não sabem dizer exatamente o que se deve fazer primeiro, né? O que seria essa causa. Então, por isso que eles não conseguem fazer medicamentos que são realmente eficazes para o problema, tá? Esse Alzheimer vem sempre com um tremor, do lado, atinge o braço, as mãos, como uma pessoa, de repente, não só pelo esquecimento, ele tem ligação. Não, eu penso que isso aí é Parkinson. É Parkinson. Doença de Parkinson. Isso, gente, é outro transtorno. Sim, obrigada. Alzheimer é mais algum ligado nome? a essa questão justamente que ele se lembra muitas coisas do passado. Esquecimento, mas aí coisas que aconteceram no dia anterior, ele não lembra, né? É muito característico as pessoas que Nem têm. sempre. Será? Nem Obrigada. sempre. Nem sempre. Eu acho que tem gente nova que esquece das coisas no dia seguinte não sabe mais. Exatamente. Não necessariamente está relacionado com a memória de curta duração. A gente tem a memória de curta duração, não é a memória de longa duração, né? Que é essa que você está falando, dos momentos mais passados ou dos momentos mais presentes. Não necessariamente o Alzheimer está direcionado para uma memória ou para outra, como a gente falou aqui, né? Ele está mais relacionado à memória de reconhecimento, que é aquela questão de não reconhecer os lugares, de não reconhecer as pessoas, de não reconhecer mais ou menos o que, por exemplo, na questão da leitura, da linguagem, que apresenta mais essa questão do paladar, como já deve, se você tem o conhecimento de alguma pessoa que tem Alzheimer, às vezes elas comem e logo depois elas não lembram mais que elas já se alimentaram. Então, não tem esse auto-reconhecimento também da questão do próprio corpo. Então, é mais para essa questão. Não necessariamente essa questão sobre de ter lembrado de coisas muito antigas, não lembrar de coisas de agora, tá? Isso é mais uma questão mesmo da velhice, né? Assim, que a gente fala memória, né? Isso, exatamente, é normal. É a memória. Vai perdendo as conexões, a fiação. Sim, gente, Pois ó, tá já tem um bom. novo número aqui. Certo, número 10. 10. Sintomas associados: fadiga, sensação de perda de energia ou agitação psicomotora, diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, de tomar decisões, retraimento social, crises de choro, pensamentos suicidas e autoagressivos. De novo. Depressão. Depressão, ansiedade. Esse aqui é só para confirmar essa questão da depressão, né? Aqui a gente trouxe alguns sintomas que estão associados à depressão. A depressão é forte. Pesquisas apontam que aqueles com escolaridade mais avançada ou os que lidam com atividades mais complexas têm um acometimento cerebral mais leve. Nesses casos, a doença costuma progredir lentamente. Alzheimer. Sim, aqui nós estamos falando de Alzheimer, né? Aqui mais relacionado a algo mesmo das pesquisas, que pessoas que têm um certo nível de escolaridade, ou até mesmo pessoas que lidam com atividades mais complexas, que estão ali o tempo inteiro lidando com esse tipo de situação, acabam tendo um acometimento cerebral mais leve, caso ela tenha essa doença, tá, gente?
só se ela tiver essa doença, não é todo mundo, por favor. Só estou preocupado com o tempo, Bia, já são 9h55. Vou ler a última curiosidade. É algo comum, faz parte da vida das pessoas, pode ser um sentimento útil, servido de sinal de alerta, diante de circunstâncias conflitantes. Alguém sabe o que seria? Ansiedade? Inclusive, a gente falou na aula anterior, né, sobre aquela ansiedade que a gente diz que é normal e aquela outra ansiedade que é mais no sentido patológico, né? Todo mundo tem ansiedade, pessoal, tá? Isso é normal. Eu tenho ansiedade, a Deusanira tem ansiedade, a Ana Beatriz também tem ansiedade, tá? Que é algo muita. normal na vida das pessoas e que acaba, às vezes, sendo um sentimento muito útil, que serve de um sinal de alerta para a gente na tomada de algumas decisões, do modo como a gente leva a vida. Mas existem algumas situações que essa ansiedade pode sim se tornar patológica. Mas o nosso objetivo aqui é justamente dizer que tem essa ansiedade que é muito útil para a gente, tá? Rayane, quer falar alguma coisa? Basicamente é o que tu já falou, que é isso aí mesmo. A gente, como a gente fala muito de ansiedade, depressão, essas coisas, às vezes as pessoas acabam elas achando que a ansiedade por si só ela é algo ruim, sendo que não, a ansiedade ela tem um papel muito importante na própria seleção natural, esse tipo de coisa. Então, a ansiedade ela é um sentimento que ela está presente em todo mundo no cotidiano. A gente que é estudante, vou apresentar um trabalho, é normal se sentir ansioso, é normal esse sentimento se apresentar diante de situações que consigam ser identificadas. O transtorno de ansiedade, que ele vem já dessa forma desregulada, no caso, esse sentimento que vem sem uma identificação prévia, digamos assim. Então, é muito bom reiterar essa questão da ansiedade como um sentimento comum e que não necessariamente é algo ruim. Certo. Gente, a gente queria agradecer pela aula, tá? Infelizmente, já são 9h58, temos 12 minutinhos, mas espero que vocês tenham gostado da nossa dinâmica. Interessante. Sobre as patologias. Meninas, foi interessantíssimo. Eu vou até utilizar esse método para